Graça e paz. Vamos ouvir a leitura na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. De acordo com o apóstolo Paulo, nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo Jesus, Cristo Deus, Jesus homem. O Deus homem, o Deus que se fez homem. Isso está aí no versículo 5, nós já ouvimos. E a partir dessa exortação, Paulo expõe o que representa essa experiência para Jesus. Eu vou seguir aqui o texto da versão chamada Nova Versão Transformadora. Vamos observar primeiro o esvaziamento do Senhor. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Filipenses 2:6. Embora ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, ainda que fosse Deus. Ele não considerou ser igual a Deus, não teve essa usurpação. Então, esse é o ponto que começa o esvaziamento do Senhor. No versículo 7, ele diz: em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, de servo, e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Repare que o texto diz: esvaziou a si mesmo. Lá estava ele, deitado numa manjedoura, chorando como um bebê qualquer. Mas lembre-se do patamar de onde ele desce, sendo Deus. Vemos aqui um Deus vazio, esvaziado. Ele deixou o seu trono de refulgência para hospedar-se por 9 meses no ventre de uma mulher. Veja, os irmãos, o Deus onipresente, onipotente, confinado e protegido,
numa barriga de uma mulher. O Criador de tudo, o Criador do universo, agora está submetido aos cuidados da criatura, da sua mãe, seu pai não que gerou, mas pai por consideração, José. Ele nasceu não em uma maternidade, ele nasceu num estábulo, é importante saber disso, numa estrebaria, numa cocheira, num curral, portanto um ambiente fétido, sem as mínimas condições higiênicas para um recém-nascido. Ele também não teve um berço bonito. O berço dele foi uma manjedoura. O que é uma manjedoura? É um recipiente onde se coloca comida para o gado doméstico. Mas aqueles animais deveriam estar eufóricos, porque ali estava o Senhor da criação e o Senhor deles, daqueles animais também. Todo ser, qualquer ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. É o que diz o Salmo 150, versículo 6. O Deus que fez o céu, que fez a terra, que mantém cada partícula do universo pelo poder da sua palavra, porque Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder, o poder da sua palavra, agora estava ali frágil, vulnerável, inaugurando seus pulmões com um choro de bebê, porque certamente ele chorou como todo bebê quando nasce. Meus irmãos, aquele que estava lá em cima, não esqueça de onde ele veio, do patamar da divindade, sendo Deus, e ele está descendo. E não se esqueça também da exortação, que é para a gente ter o mesmo sentimento. Então, aquele que estava lá em cima, no patamar da divindade, resolve vir para a nossa história. Ele vem, se faz homem, mas ele não perde a essência divina, porque ele é Cristo Jesus, Deus homem. E quando ele é ressuscitado pelo poder do Pai, então ele é Jesus Cristo, o homem Deus. Então, irmãos, no Natal vemos Deus com a fragilidade de uma criança recém-nascida, dependendo da sua criatura para ser alimentada, limpa e cuidada como qualquer outra criança. O Criador, o Deus eterno, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, agora está do tamanho de um bebê. Então, é isso que se chama esvaziamento. Ele não chegou ao ponto final do esvaziamento, mas ele está descendo. O Deus soberano encarnado no corpo frágil de um recém-nascido. Vemos aqui um Deus
não sindical, um Deus que exige os seus direitos, embora Ele tem direitos, porque Ele é o Senhor, o dono de tudo, mas Ele não chegou exigindo nenhum direito. Não era um Deus arrogante, um Deus invocado, nada disso. Vemos aqui um Deus esvaziado, despojado. Mais absurdo ainda é que Ele desceu até a cruz do Calvário. Ele foi até a cruz do Calvário para morrer a morte mais humilhante que se conhece. Lá naquela cruz, Ele se identificou com o pecador. Então, irmãos, esse é o seu esvaziamento. Ele veio, foi até a cruz, e Ele foi à cruz para nos libertar de nós mesmos, da nossa bestice, da nossa arrogância. Achamos que somos e não somos nada. Ele veio para nos libertar de tudo isso. Irmãos, se não fosse a cruz do Calvário, tudo seria uma encenação. Sem a morte de Cristo na cruz do Calvário, sem a morte dele, de Jesus na cruz do Calvário, tudo não passava de uma trapaça, de uma notícia falsa. A única coisa que o diferenciava dos demais homens era o fato dele não ter pecado. Ele não tinha pecado. Ele nunca pecou, jamais pecará. O seu sacrifício foi um sacrifício, foi uma oferta limpa, santa, uma oferta sem pecado, um sacrifício, como diz o texto sagrado, que tinha cheiro suave perante Deus, um sacrifício limpo. Mas o nosso pecado estava ali naquele sacrifício. Ele recebeu o nosso pecado, Ele recebeu a nossa natureza, o nosso homem velho, ali em seu corpo na cruz. Não era o pecado dele, mas o pecado nosso nele. Não era o pecado do Filho, mas dos pecadores no Filho. O texto diz: humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Repare bem que aqui diz humilhou-se. Ele não foi humilhado. Ele não foi humilhado. Ninguém tinha esse poder para humilhar o Senhor. Ele se humilhou. A iniciativa foi dele. Essa humilhação parte dele mesmo. Ele se humilhou, indo até a morte, e morte de cruz. Então, irmãos, vemos aqui que Jesus inaugurou um novo conceito de vitória. Pelo seu esvaziamento, pela sua humilhação, ele venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte. Me venceu. Ele venceu o eu. Eu fui vencido por ele. E só ele podia me vencer, o meu eu. E ele venceu pelo seu esvaziamento, porque isso fala da cruz,
da morte dele lá, quando ele nos levou a morrer com ele, para que nós também fôssemos esvaziados do nosso eu perverso. Ele me crucificou com ele. Ele me venceu para que eu possa ter o mesmo sentimento que houve também nele. Do trono celestial, ele desce, vem direto para o ventre de Maria. Do ventre de Maria para a manjedoura. Da manjedoura para a vida serviçal, para servo. De lá para o deserto, onde foi tentado por Satanás. Do deserto para as ruas empoeiradas da Galileia. Finalmente, para a cruz. Aqui é o ponto principal aqui do esvaziamento dele. A sua humilhação foi até a cruz. Sua próxima escala antes da cruz seria a bacia com água e uma toalha. Isso me impressiona. Numa atitude inusitada, Jesus tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água na bacia e começou a banhar, a lavar os pés de seus discípulos, pés sujos, encardidos, calejados. Mas isso era uma tarefa para os servos, para os escravos, lavar o pé das pessoas. Mas ele é servo. Ele se esvaziou até chegar a esse ponto também. O texto diz que ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Vejam os irmãos que depois da bacia, sua próxima parada seria um jardim. Um cenário bem parecido com aquele em que o primeiro homem preferiu rebelar-se contra o seu Criador. Preferiu desobedecer a ordem do Senhor. Jesus, o segundo Adão, que na cruz se tornou o último Adão, o último da raça, porque ali ele faz essa raça adâmica morrer. Ali ele acaba com a raça de Adão, a raça pecaminosa, porque na ressurreição ele aponta, ele surge como o segundo homem, o homem celestial, o ressurreto, o que vive em nós, novo homem. Cristo é o novo homem em nós. Jesus, o segundo Adão, obedeceu a Deus. E a sua obediência, irmãos, foi uma obediência até as últimas consequências, abrindo mão da sua própria vida, a coisa mais valiosa de uma pessoa. Ele abriu mão da sua própria vida. Ali no jardim, naquela noite em que ele suou sangue, porque era um momento decisivo. Satanás estava lá, investindo tudo contra Jesus Cristo, o Filho de Deus. Enquanto
os seus discípulos dormiam. Enquanto seus discípulos dormiam, deu-se o embate, o mais importante deles, o mais importante embate da história, não da humanidade, mas da história do cosmos, do universo todo. O destino de cada um de nós, o destino do mundo de cada um de nós estava ali em jogo naquele momento. Mas veja a decisão dele: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Como tu queres. A cruz é a vontade de Deus, a morte do Senhor, porque ali Deus faria a redenção. Ali Ele iria tratar com o pecador. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. O que já houvera sido decidido na eternidade, porque isso foi decidido na eternidade, no conselho da Trindade. Ele estava lá, ele decidiu. Agora, aquilo que já havia sido decidido lá na eternidade passada, agora encontrou eco dentro do espaço e do tempo, quando ele diz: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Romanos 5,19, vamos ouvir esse texto. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também pelo meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Eu gosto mais desta tradução que eu vou ler aqui, Almeida Corrigida Fiel, ou Almeida Corrigida, porque a sua diz: se tornarão, não foi? Se tornarão como que eu estivesse participando disso. Aqui diz um pouquinho diferente. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos, é Ele que faz, justos. Pela desobediência de Adão, quando Adão pecou, desobedeceu, a humanidade caiu com ele, porque a humanidade naquele momento estava nele, em Adão. Mas pela obediência de Cristo, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, e por causa dessa obediência, muitos serão feitos justos, salvos. Presta atenção que não é a sua obediência, por favor, é a obediência de Jesus. Foi por causa daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, e não daquilo que eu faço. Ele é Deus. Ele estava no patamar da divindade. Ele estava no patamar que ninguém pode jamais estar, senão Ele mesmo, só Ele. O patamar da divindade, sendo Deus.
Ele abre mão e desce. Começa o seu esvaziamento. Ele não se agarrou a essa posição. Qual? Sendo Deus. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo, servo, e nasceu como ser humano. Mas ainda tinha que descer mais. Para salvar o homem, tinha que descer mais. Ele tinha que ir até a morte, e morte de cruz. Para que a cruz? Para quê? Eu tenho dito aqui, e vou repetir: a cruz é o lugar onde nós morremos com Cristo. Sim, Ele morreu na cruz por nós, mas nos levou a morrer com Ele. Portanto, a cruz do Calvário é o lugar onde nós morremos com Ele. Cristo morreu crucificado com todos os pecadores enfeixados em seu corpo. Somente a nossa morte com Cristo na cruz pode destruir o nosso pecado, a nossa terrível e infernal natureza pecaminosa, porque a natureza pecaminosa é infernal, terrível, e somente a nossa morte com Cristo acaba com ela. Na cruz, o que Ele é? Ele é um morto, um crucificado e morto. Morto Ele, morto eu. Porque não se esqueça da nossa identificação em Cristo, da nossa atração nele. Então, morto Ele, morto eu. A manjedoura apontava para a cruz. E a cruz é o lugar onde nós morremos com Cristo. E o texto que eu gosto muito e cito muito, que é Gálatas 2:20, que diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mais uma vez aqui, ó, se entregou por mim. Ele quis, não foi forçado nem obrigado a fazer isso. A cruz é o lugar onde nós morremos com Cristo. Essa afirmação pode parecer exagerada, ou até mesmo uma loucura aos olhos do mundo, mas é a verdade de Deus. E o apóstolo Paulo se alegrava nessa verdade, afirmando categoricamente: já estou crucificado com Cristo. E só então que nós podemos experimentar: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A crucificação de Cristo, irmãos, está relacionada com o pecado, lógico, e mais diretamente com o pecador. A finalidade da crucificação de Cristo era a morte daqueles que Ele veio salvar e atraiu a si. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Esses todos por quem Cristo morreu
também morreram com ele, é o que diz a palavra. Então, qual é a finalidade da cruz? A finalidade da cruz é o pecador. É o pecador. Cristo morreu crucificado. E morreu com todos aqueles que ele veio salvar, inseridos em seu corpo. Cristo e nós, pregados na cruz, crucificados e mortos. Então, irmãos, Cristo e o pecador foram crucificados na mesma cruz e ao mesmo tempo. Só que o pecador foi crucificado nele, em Cristo. Depois disso, vem a ressurreição, que é uma obra não de Cristo, mas do Pai, pelo seu Espírito, pela suprema grandeza do seu poder. Ele é ressuscitado e nós somos também juntamente com ele. E a partir daí, ele está em nós. Ele é a nossa vida. Ele vive em nós a sua vida justa e santa. É importante dizer aqui o seguinte: Jesus nos substituiu fisicamente na cruz, mas espiritualmente nós morremos com ele, através dele. A nossa morte é uma morte do ponto de vista espiritual. Ela é uma realidade espiritual de fé que nós temos que experimentar na palavra de Deus, pela palavra de Deus. Então, o trabalho de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo, ele vai até a cruz. Ali acaba. A missão de Jesus Cristo foi cumprida na cruz, encerrada ali. A partir daí entra o trabalho do Pai, o ministério do Pai. O ministério de Jesus, então, vai até a cruz. Na cruz, a sua missão é cumprida. Nós temos o V da vitória do Senhor. A primeira perna do V é descendo. Descendo, 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 até chegar à cruz, à morte. E a segunda perna do V é subindo, subindo, subindo. É a sua exaltação, a sua humilhação, o seu esvaziamento até a cruz do Calvário. E disso depende a nossa salvação e tudo mais. Depois dele morto, entra aqui a outra perna do V, que vai subindo até o patamar mais elevado. Mais elevado. Até onde ele subiu. Vamos ver novamente Filipenses 2, versículo 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejam, por isso também Deus o Pai o exaltou
Jesus se humilhou, mas foi exaltado pelo Pai. Aqui diz que Deus o exaltou, o elevou sobremaneira ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes. Está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, porque o nome é Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. É o dono, o soberano, que manda em tudo. Percebe que Paulo não menciona a ressurreição e a ascensão de Cristo aí na subida, mas estão no processo. Da cruz, Paulo, o apóstolo Paulo, vai direto para a exaltação do Senhor. O evento que proporciona, pelo menos para mim, eu creio assim, vejo assim, que o evento que proporciona a exaltação de Cristo é o evento da cruz. Foi o evento da cruz do Calvário que tanto o engrandeceu, elevou, exaltou. Sua humilhação é descendo até não ter mais para onde descer. Aí ele para. Quando ele chegou no ponto final da sua humilhação, por amor de cada um de nós, então Deus o Pai começou o seu trabalho, começou a sua exaltação, colocando-o no lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. É aqui, irmãos, que está a coisa nova. Ele era Deus quando ele desceu. Ele era Deus. Sendo Deus, ele abre mão disso e desce ao esvaziamento, à humilhação. Ele era Deus, mas não tinha esta experiência de exaltação ou de sair do lugar mais baixo, da sepultura, da morte, e subir acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, para preencher todas as coisas. Ele era Deus, mas não tinha realizado este feito que mais o engrandeceu, sua morte na cruz. Quando Cristo se tornou homem, ele não se tornou o que nós somos, porque somos pecadores, e ele nos salvou disso. E quando ele se tornou homem, ele não se tornou pecador, ele não chegou ao meu nível. Ainda quando ele se tornou servo, serviçal dos homens, ele não chegou a nós. Mas quando ele estava na cruz, nos atraindo para si, morrendo por nós, nos levando a morrer com ele, aí ele nos encontrou. Ele veio buscar e salvar o perdido. Onde foi que ele encontrou você? Onde foi que ele buscou você? Onde foi que ele salvou você?
foi lá na cruz. Lá na cruz. Cristo nos encontrou quando Ele chegou à seguinte posição ou condição: morto. Na condição de crucificado e morto. Ali Ele nos achou. Ele estava identificado conosco. Esta morte de Cristo é a minha morte. Você pode dizer, é a minha morte. O sentido aqui, irmãos, não é entrar na morte com Ele. Preste bem atenção. O sentido não é entrar na morte com Ele, mas é Jesus Cristo que entrou na morte, na minha morte. Ele entrou na nossa morte e morreu a nossa morte. Por isso é a minha morte. É perfeitamente minha essa morte. A morte que Cristo padeceu é perfeitamente minha. A ressurreição também. A ressurreição dele é a minha ressurreição também. Colossenses 3, verso 1 e o versículo 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, Ele está falando aqui da nossa morte com Cristo, porque quem ressuscita é quem morreu. Ele está falando da nossa ressurreição do ponto de vista espiritual que já aconteceu em Cristo. Deus nos ressuscitou juntamente com Ele. A minha ressurreição com Cristo é uma ressurreição do ponto de vista espiritual, porque ela já aconteceu. É dessa ressurreição que o texto está dizendo. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Preste bem atenção. Aqui está dizendo que Cristo vive assentado à direita de Deus. O Cristo que vive assentado à direita de Deus é o Cristo exaltado com todo poder pelo Pai. Agora, o outro versículo disse que Cristo não é será, mas é a nossa vida. Se você crê, você pode dizer, confessar que Cristo é a sua vida. Para Cristo ser a sua vida, Ele tem que estar em você. E Ele está em nós, Cristo em vós. Então veja bem, Cristo vive assentado à direita do Pai. Este é o Cristo exaltado com todo o poder. Mas Ele também vive em mim. Ele não só vive assentado à direita do Pai exaltado com todo o poder. Preste bem atenção. Ele também vive em mim. Porque já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem é que vive em mim? É Cristo. Qual é o Cristo que vive em mim, irmãos? Preste atenção. É o Cristo exaltado com todo o poder. É Ele que vive em mim.
O mesmo Cristo que está à direita do Pai exaltado é o Cristo que vive em mim com todo o poder. Quem vai vencer este potencial do Cristo exaltado com todo o poder? Ninguém. Ele vive em mim. E Ele se manifesta em mim. O Cristo exaltado. Onde Ele está? À direita do Pai exaltado. Enquanto exaltado, Ele é a minha vida. Ele vive em mim. Alguém conhece experiência maior do que esta? Mais elevada do que esta? Mais fantástica? Mais empolgante do que esta? Cristo, a minha vida? Não tem. Ele quer pessoalmente se manifestar dentro de cada um de nós e expressar o que Ele é na direita do Pai. E o que Ele é na direita do Pai? Ele é exaltado com todo poder.